Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª live desta semana. Hoje o tema é procrastinação, ativando o poder da força de vontade para vencer sempre. Seja bem-vindo! Já vai pegando a sua água, esqueci de pegar meu copo, mas vai no bico mesmo, até que vocês cheguem aí para a gente poder conversar hoje sobre esse tema tão importante. Hoje eu vou ter companhia para fazer essa live, então vamos lá se achegando, que eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível que nós vamos ter essa tarde. Procrastinação, um tema tão falado ultimamente, né? E o que isso será que tem a ver com o nosso emagrecimento? Será que nós estamos procrastinando para poder alcançar um resultado de emagrecimento? Será que tem alguma área da nossa vida que nós estamos procrastinando que está impedindo a gente de conseguir emagrecer? O que vocês acham? A procrastinação, ela é a grande ladra da sua alma. Oi, Aline. Oi, Júlio. Boa tarde. E aí, lindona, como é que tá o friozinho do Brasil? Saudade de você já. Então, hoje nós vamos falar aí o quanto a procrastinação, ela rouba o nosso poder de alcançar o nosso resultado. Hoje eu tenho companhia para fazer a minha live novamente. Vem, beijinho. A gente toma mesmo aqui, tá tudo certo. Vem que nós já começamos. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Vocês estão animados? Estão felizes? Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Recebi um convite. De participar aqui. Ai, gente, essas lives da tarde, assim, tem os temas todos, assim, que o Leandro ama de paixão, que é algo que ele sempre fala e não tem por que não fazer junto, né? Até porque juntos somos mais fortes, né, Benzinho? Com certeza. Então vamos lá, vamos falar sobre procrastinação. Que história é essa de que a procrastinação é a grande ladra da nossa alma? É isso mesmo. Então a gente é dividido em corpo, alma e espírito. E a procrastinação, ela invade o nosso corpo para o corpo sequestrar a alma. O corpo, o que ele quer? Ele quer economizar energia. Então ele quer ficar deitado, ele quer ficar sonolento, ele quer ficar distraído, ele quer ficar agitado, mas agitado só na mente. E aí o que acontece? Quem é que controla as nossas decisões para a prosperidade? É a nossa alma. A alma que tem o governo sobre o nosso corpo. Porque ela tem visão da onde a gente quer, da onde a gente quer chegar. É ela que define qual é a imagem, né? A mente fica dentro da alma. Então, fica aqui atrás, assim, a gente cria as imagens aqui e aí a nossa alma governa sobre o nosso corpo, dando as decisões. Então, quando a gente fala assim, a procrastinação é a ladra da nossa alma, porque a procrastinação é um gatilho, como se fosse uma pessoa realmente tirando o poder da nossa alma de tomar as decisões. Aí quem passa a tomar as decisões é o nosso corpo. O nosso corpo sozinho, dificilmente ele vai levar a gente para um emagrecimento saudável, dificilmente ele vai levar a gente para uma atividade, por uma ativação física, dificilmente ele vai levar a gente uma vida próspera, dificilmente ele vai levar a gente para uma vida abundante. Então, na verdade, a procrastinação é o corpo que está roubando a nossa alma ou o nosso poder de alcançar o resultado que a gente consegue criar na nossa mente como uma imagem, né? Quando a gente fala alma, dá a entender que é uma coisa espiritual, né? Não, a alma é um campo energético. E olha o poder desse campo energético. Ele tem 7 metros de raio. Então, o campo energético que cada um de nós possui, ele tem 7 metros de raio. Então, quando você chega, a primeira coisa que chega antes de você é o seu poder energético. É a sua energia que chega e a gente chama de alma. Essa energia, ela tem poder, controle e governo sobre o nosso corpo. A gente só vai para os lugares que a gente vai por conta desse controle da nossa alma. E olha que interessante, né, Lê? Porque na questão ali da procrastinação, a gente só se mantém ali de uma forma como se a gente estivesse mesmo num cativeiro, né? Como se a gente não conseguisse avançar
E por que a gente trouxe esse tema hoje? Porque a consciência, ou seja, trazer para a consciência essa informação, como por exemplo, como a procrastinação rouba de você o mérito de alcançar o seu resultado, né? Como que ela rouba da sua alma aí o alcance para esse resultado, é que a gente traz para a consciência e encerra o ciclo da inocência ou da inconsciência, né? Aí depende de como a gente quer falar. Mas a gente tem falado bastante sobre essa questão da mente e do poder da nossa mente para atingir as coisas que a gente deseja, especialmente nessa questão do emagrecimento, que é o nosso tema aqui, né? É o que a gente tem falado aqui esses dias. Mas a consciência, ela encerra o ciclo da inocência. Por exemplo, o bebê, ele é muito inocente, né? Às vezes a gente vê, assim, eles fazendo as coisas, a gente fica observando lá e vê o tamanho da inocência que tem uma criança, né? E até mais ou menos 7 anos a criança tem essa inocência. E é durante esse período aí, né, até que os sabotadores, né, os pensamentos sabotadores, eles são implantados ali na nossa mente através da percepção inocente da criança pelo mundo. E é tão interessante isso porque a criança, ela tem uma interpretação das coisas, né? Ela interpreta de uma forma e ela usa essa interpretação para se defender das ameaças da vida. E geralmente, né, essas ameaças têm a ver com a sobrevivência delas. Então, se elas percebem, por exemplo, uma ameaça de pais distantes, que não dão tanta atenção, né? Ela começa a se defender se tornando uma pessoa prestativa, fazendo coisas para que ela receba atenção, porque ela percebeu no mundo da inocência dela de que se ela for uma criança boazinha, meus pais me amam quando eu faço as coisas que são legais, eu chamo atenção quando eu ajudo, quando eu dou atenção para as coisas, quando eu sou prestativo, né? Então ela desenvolve esse sabotador que lá na frente, naquela época da infância, para ela não perceber às vezes a falta de atenção dos pais, ela desenvolve esse sabotador e no futuro ela se torna uma pessoa que não olha para ela mesma, que tá sempre fazendo as coisas para os outros, sempre querendo ajudar as pessoas e ela mesma vai ficando sempre para trás. E esse é um dos sabotadores que a gente, né, cria na nossa mente. Não é que eu não tenho isso. Todos nós temos, né? Só temos que alguns, e temos todos. Só que alguns, eles falam mais fortes em nós, né? Então, assim, o prestativo, né? Essa questão de ser prestativo, não é ser prestativa, é de ter isso como um sabotador mesmo, que impede você... A questão da presteza, né? De você estar sempre antenado em que todo mundo tá precisando. Você fica caçando gente que tá precisando de alguma coisa para você poder servir as outras pessoas, só que você serve os outros, deixando você mesmo vazio. E essas pessoas têm dificuldade de falar não. Então elas não querem desagradar o outro. Aí começa, na questão do emagrecimento, a pessoa faz alguma coisa para você comer, aí você não consegue dizer não para ela, aí você come porque você não quer desagradar ela. Você acredita que se você disser não, você vai desagradar ela e pior, você vai ser abandonada por ela. As pessoas vão deixar você, não vão gostar mais de você. Isso tudo é inconsciente. Então, por que a gente está trazendo esses temas aqui? Porque uma vez que você tem consciência, vai encerrar o ciclo da inocência. E aí vai aflorar em você o adulto. A pessoa adulta que já tem consciência das coisas e que sabe o que precisa fazer para alcançar aquilo que deseja. Você já consegue ter discernimento de quando é o seu corpo querendo decidir, de quando é sua mente querendo decidir, de quando é o seu espírito querendo governar. Então, é muito bacana trazer esses temas mesmo, porque se você fizer uma comparação nos níveis, né? Na inocência, a criança faz o que ela quer. Depois que ela perde a inocência, que entra na consciência, os adultos fazem o que precisa ser feito. Criança faz o que quer, até onde os adultos deixam. Mas o adulto faz o que precisa ser feito. É isso.
Oi, Ellen. Tudo bem? Boa tarde, lindona. Hoje nós estamos falando da procrastinação, né? Como ativar o poder da força de vontade. Eu sou um procrastinador nato, só que o que eu faço? Eu coloco minha mente para trabalhar de uma forma, né? Eu dou governo para minha alma. E aí, como que eu faço para dar governo para minha alma? Eu lanço declarações que me comprometem, que vão trazer danos para minha alma, ou seja, podem manchar a minha reputação, podem fazer com que eu perca o poder da minha palavra, coisas que vão trazer um prejuízo para mim tão grande, se eu não fizer, que eu acabo matando o desejo do meu corpo de fazer. Vou dar um exemplo. Acordar todos os dias, 6 horas da manhã, para poder fazer a ativação física para esse grupo maravilhoso aqui do desafio 21 dias NLX. Então, eu fiz essa declaração e todos os dias eu acordo não querendo levantar. Todos os dias. E por que eu levanto? Porque eu fiz um compromisso. Eu saí da inocência, porque eu poderia ser uma menina, a Ana Laura, a Lala, ainda mais a Lala. A Ana Laura tem mais consciência das coisas já hoje, né? Mas ainda é uma criança. A Lala, ela não tem consciência, ela tem inocência. Ela não sabe agora que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho para Deus. Né? Ela não sabe, então ela é inocente. Eu não, quando o telefone desperta, eu tenho consciência. Eu tenho consciência das declarações que eu fiz, eu tenho consciência das pessoas que estão olhando e tem uma coisa, anota. Não importa o que a gente esteja fazendo, sempre tem alguém se inspirando na gente. Sempre tem alguém se inspirando na gente. Tá? Então, a gente deve ter muita atenção para sair da inocência e começar a ter consciência das coisas. A gente às vezes não sabe que as pessoas estão vendo a gente, mas elas estão. E elas às vezes estão só esperando a gente tomar uma decisão para elas também tomarem. Às vezes elas estão só esperando a gente dar um passo para trás para elas também darem. Por quê? Porque é um processo evolutivo. E até disso daí que o Leandro tá falando, né? Vou até citar um exemplo do que aconteceu comigo há pouco tempo, né? Para quem não sabe, né, eu trabalhei por todos esses anos, nos últimos 10 anos, eu trabalhei com emagrecimento, com vida saudável, né? E eu parei de trabalhar faz 1 ano e meio, mais ou menos, para ficar com a Lala e para, né, porque a gente tomou essa decisão. Só que assim, eu já tava com vontade de voltar. Na verdade, eu nunca tive vontade de parar, sabe? Mas eu já tava com vontade de voltar. E aí eu comecei a conversar com Deus mesmo. Comecei a orar para Deus e perguntar para Ele, né, que caminho eu devia seguir. Até pensei em seguir outras áreas, né? Pensei em aprender outras coisas. Até fiz alguns outros cursos, né? Mas tudo acabava me levando para o mesmo caminho do qual Deus tinha me chamado há 10 anos atrás. E teve um dia que eu fui num chá de bebê e encontrei com uma pessoa muito especial, mas que nessa época eu não tinha consciência de quanto ela era importante e quanto ela era especial, que é a Ellen. E naquele dia ela demonstrou um interesse tão grande por ouvir as coisas que eu tinha guardadas dentro de mim. Ela mostrou o interesse no olhar dela. Ela mostrou interesse no corpo dela, a forma com que ela se posicionou. Ela mostrou interesse nas perguntas dela, no ouvido dela. Ela se posicionou de uma forma tão poderosa na minha vida que eu tomei a decisão naquele dia. Naquele dia, Deus falou comigo e falou: filha, você tá vendo que tem pessoas que querem te ouvir? Tem pessoas que querem ser impactadas por aquilo que você carrega dentro de você? Oi, Tereza. Oi, Tereza. Tudo bem? Menina, você sumiu. Ela falou hoje de você. Falei, a Tereza sumiu. O que aconteceu com ela, gente? A trabalhar. É trabalhar. Muito bem. Então, a gente nunca sabe depois quando a gente foi numa outra reunião. Aí depois, nossa, do nada, assim, olha só como Deus, ele vai não confirmando tinha nada a ver, as de coisas. repente eu olhei assim, ela tava na sala da casa de um amigo nosso que a gente foi. Deixa eu só falar uma coisa antes de você contar tá. isso daí. Quando eu saí de lá, né, eu, assim, resgatei dentro de mim, né, muitas coisas das quais eu não, assim, nem lembrava que sabia, sabe? Porque eu não tava mais pensando nisso, né? Eu só tava pedindo pra Deus uma redireção da minha vida, né? E antes de eu sair daquele chá de bebê,
Eu me lembro que, assim, começou o chá de bebê, daí eu tive que me sentar em outro lugar. Então, tipo, ficou meio que um assunto pela metade. E aí, a hora que eu saí de lá e eu fui embora, ela, mas você já vai embora? Eu ainda não tinha terminado de conversar as coisas que eu queria com você. Deu, ai, Leandra já tá me esperando, eu tenho que ir. E fui embora. Aí pode contar. Aí depois de mais ou menos, acho que umas 2 semanas depois desse chá de bebê, né, Lê? A gente recebeu um convite de um casal de amigos que eu gosto muito e eles já vinham fazendo reuniões na casa deles na sexta-feira à noite. Nosso sextou aqui é diferente. É diferente, ou é pra Deus, E ele convidou algumas pessoas, ele falou, eu convidei poucas pessoas para ir na minha casa, que a gente vai tocar um violão, vai fazer um louvor, vai ler uma palavra, vai se relacionar. E eu não sabia quem é que ia, eu achei até que fôssemos só nós. E quando a gente chegou lá, quem é que estava lá? A Ellen. A Ellen e o Rafa. E aí tava lá a Ellen e tinham outras mulheres. E a gente foi e a gente conversou e de repente, quando eu vi, estavam todas as mulheres em volta da Amanda e ela falando assim, mas tinha um brilho em cima dela, tinha uma energia tão poderosa em cima dela. E ela falava. Foi muito interessante porque as nossas sextas-feiras a gente tem muita atenção com relação ao nosso casamento. Então, a gente tira um tempo para nós. E nesse dia, quando eu recebi o convite, foi até meio em cima da hora, eu falei para ela, a gente foi convidado para ir num jantar. A gente foi convidado para ir num jantar, numa reunião na casa de um amigo. Ela, nós vamos. Na hora, nunca ela decidiu, sempre ela pergunta, você quer ir? O que você acha? Vamos ver. Não, na hora ela falou, vamos embora. E aí a gente chegou lá. Sabe o que é muito interessante? Porque às vezes a pessoa pensa que é você que tem algo para agregar na vida dela, mas ela não tem noção do quanto ela foi levantada por Deus para ajudar você a sair da procrastinação. Olha só, anota isso daí. A gente sempre vai precisar de alguém para nos ajudar a reorganizar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nem que seja fazendo perguntas que resgate quem você é. E quem você nasceu para ser. Que resgate o seu propósito. Só existe resgate através de perguntas. Não existe outro tipo de você ajudar uma pessoa que não seja fazendo as perguntas certas. É por isso que a gente quis trazer esses temas aqui, porque a gente percebeu que muitas pessoas conseguem perder peso. Elas até conseguem emagrecer com saúde. Elas conseguem comer melhor, fazer melhores escolhas. O que elas não conseguem? Permanecer. Sim. A única frase que resume todo esse nosso desafio de 21 dias é conseguir que mais pessoas permaneçam nesse propósito de cuidar da saúde, de cuidar do corpo, porque é o templo do Espírito Santo. É o lugar onde a gente vai viver sempre. Eu ia falar para sempre, mas não, né? Depois a gente vai ter o nosso corpo glorificado. Mas aqui é o único lugar que a gente mora. É o nosso corpo. E às vezes a gente está dando prazeres momentâneos ao invés de cuidar, de ter prazeres duradouros. Sabe? O prazer de comer um doce, de comer uma macarronada, ele é momentâneo. E aí eu falo para você, a gente não está falando aqui de momentos onde você está com seus amigos na mesa, quando a gente vai no Rota 66. Delicioso. Inclusive, dia 1º de julho eu vou estar lá de novo. Outra vez, com uma nova palestra. Mas a gente não está falando desses momentos. A gente está falando daquelas coisas que a maior parte das pessoas que estão com problema de sobrepeso e obesidade comem sozinhas. Às vezes na calada da noite, eu falo por experiência própria. Esse foi o meu mal durante muito tempo, inclusive quando eu já estava aqui em Portugal. Eu me lembro que eu estava acima do peso, a gente tinha acabado de estar bloqueado tinha acabado de fechar as coisas, lockdown. Você lembra? E aí eu comecei a fazer, eu estava incomodado com a barriga, incomodado, sabe, com o meu corpo, com a minha disposição, estava voltando a ter dor de cabeça, estava trabalhando pra caramba com as coisas do mercado digital, que eu tinha uma agência lá no Brasil. Enfim, tava uma correria louca, minha saúde tinha ficado de lado. E aí, como eu estava insatisfeito, eu comecei a fazer, sabe o quê? Comecei a fazer flexão de braço no banheiro, escondido, não queria que ninguém visse.
Porque eu tinha vergonha. E às vezes a gente está fazendo isso ao contrário. Eu tinha vergonha de ter dado o primeiro passo para começar uma mudança. Mas às vezes a gente se esconde quando a gente está comendo de vergonha dos outros verem. Às vezes a gente tem vergonha até daquilo que a gente sente. Às vezes a gente tem vergonha de declarar que a gente vai fazer uma coisa e não fazer, que é a tal da procrastinação. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer e teve um dia que eu não perdia peso. E a Amanda falou assim, de que forma que eu posso te ajudar? Porque eu não posso fazer por você, nem decidir por você. Eu falei assim, amor, a única coisa que eu vejo de solução é você preparar um shake para mim, porque eu trabalhava até tarde, eu trabalhava no horário do Brasil. Então é fazer um shake para mim e deixar aqui em cima. E ela falou, eu vou fazer. Durante 21 dias, ela desenhou lá dia após dia, colocou lá 21. Depois a Ana Laura veio, desenhou um bonequinho e a Ana Laura colocou uma barriga de tanquinho. 21 dias. E aquele papel ficou em cima da mesa. E durante 21 dias, quando eu terminava de trabalhar, eu ia na cozinha e tinha lá um copo de shake para eu tomar. E eu posso te falar, eu senti raiva. Eu senti vontade de jogar aquilo na pia e comer o que estava na geladeira. Eu senti muita raiva. Eu não queria. Eu tomava o shake que ela fez com todo carinho pra mim e ia dormir com raiva dela. E não era raiva dela, depois eu descobri, era raiva de mim mesmo, que era o meu corpo que não estava querendo se render a essa mudança, a essa transformação. E é isso que às vezes acontece com as pessoas, que elas não conseguem permanecer. Elas começam entusiasmadas, empolgadas, e aí depois, eu não vou falar que tem desafio, não vou falar de problemas externos, não, eu estou falando de problemas internos. Que são os piores, os Coisas mais difíceis. Que tá aqui dentro da nossa cabeça, que só a gente sabe, que a gente não tem coragem de compartilhar. Esse é o único motivo que a gente montou esse desafio, e o grande motivo dele ser gratuito. É para que qualquer pessoa possa incluir lá, estar num ambiente seguro, confortável e poder se abrir. E a gente está recebendo cada mensagem lá dentro. Olha aqui, acabamos de receber umas, ó. A Ellen falou aqui, ó, vocês são lindos. Você escutou tudo que eu falei de você, linda? Que você teve que sair da live, depois você não escutou depois você escuta esse pedacinho, viu? Porque Deus usa tanto a sua vida que você nem imagina. E tem coisas que a gente vai ter que falar pra você, mas vai ter que ser pessoalmente. Vocês são lindos instrumentos nas mãos de Deus, sou feliz e grata. Ai, que linda. A Tereza, ó, confesso que com o tempo... que com o tempo comecei a ver esse desafio com outros olhos. Amém. Não soltem minha mão, please. Que linda, vocês são maravilhosos. E é isso, e é para vocês que a gente está aqui. É para vocês. Agora, por quem que a gente está aqui? A gente está aqui por nós. Porque a gente acredita que esse é o melhor caminho para a gente cuidar da nossa saúde. Vocês acreditam nisso? E eu sempre falei isso pro Lê, sabe? Uma das coisas que mais me motiva, né? Talvez a coisa que mais me motive, porque nós somos muito importantes, né? Hoje a gente falou, nem sei em que live, eu tô tão perdida nas lives. Mas eu sei que a gente falou em uma das lives que você é a coisa mais importante do mundo. Você é muito preciosa para Deus. Você é muito, assim... Se a gente tivesse noção do quanto a gente é amada, do quanto a gente é precioso para Deus... com todos os nossos defeitos, com o valor que a gente vê na balança, com todas as nossas dificuldades, com todas as vezes que a gente come escondido até da gente mesmo, com todos os percalços que existem no mundo, a gente é tão importante, tão especial para Deus. E aí eu falei pro Leandro, sabe, uma das coisas que mais me motiva nesse trabalho é que eu tenho que ser exemplo. E às vezes a gente precisa ser exemplo de alguma coisa. Às vezes a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, exemplo para o nosso cônjuge, exemplo para as pessoas que trabalham com a gente, exemplo para os clientes que a gente tem, independente de qual ramo que seja, né? Então, só por isso, só por nós termos que nos melhorar, o quanto eu estou estudando para fazer essas lives, o quanto eu estou entregando de mim nesse desafio e tudo mais, por quê? Porque eu sei que o único caminho é a gente cuidar da gente mesmo. Um grande filósofo, o Jim Rohn, né? Já falei dele aqui, ele falava: invista 90% do seu tempo em você e você fará fortunas.
E fortunas não é só financeira, é fortunas na sua saúde, porque São se as você, riquezas, né? se você investir 90% da sua energia cuidando da sua saúde, você vai transformar a sua mente e o seu corpo de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E é exatamente isso que a gente está fazendo, né? A gente tá aqui dando tudo, nosso máximo aqui. Às vezes eu falo pro Leandro, Leandro, eu não vou fazer essa live. Ele fala, faço eu. Eu falo, que arrojado, velho. Vamos fazer junto, então. Nossa, que top, né? Não, porque às vezes a gente passa esses pensamentos procrastinadores para nossa mente. É por isso que a gente trouxe, porque nós somos seres procrastinadores. O nosso corpo quer procrastinar. Ele quer ficar na inércia, sem gastar energia. Dá trabalho, sabe? Dá trabalho escolher salada ao invés de escolher uma fritura, uma coisa qualquer, sei lá, um panado qualquer. Dá trabalho escolher isso. Dá trabalho escolher uma fruta ao invés de comer um chocolate. Dá trabalho. A gente gasta energia. Agora a gente pode ter menos trabalho, porque lá no Rota 66 tem salada. Vai ter, olha, falando nisso, hein? Vai ter o mês da salada e depois a gente precisa conversar de molhinhos para salada saudável, hein, Tereza? Bora lá fazer esse movimento aí, o movimento do Rotary na salada. Adorei esse movimento. Então é isso, sabe? Eu vou lá comer uma salada esse mês aí, porque sinceramente, gente, é esse o movimento que a gente tem que implantar, porque a gente tem que ter. E eu, assim, eu não sou contra, não, a gente comer coisas que a gente gosta, coisas que são saborosas, né? Como um cardápio maravilhoso que tem lá no Rotary também, no Road 66. Agora, a gente também tem que ter opções saudáveis. O dia que eu fui lá, na palestra do Lê, eu tô nessa pegada, né? Então eu fui olhar no cardápio quais eram as opções saudáveis. E tinha uma opção saudável, eu comi uma salada maravilhosa lá de frango, grelhadinho, olha, saída na hora, assim, tava um chuchu. E o Leandro comeu um bife, né, Leandro? Nossa, que era aquilo? Sabe que eu já pensei nisso? Ai, vamos voltar lá pra comer aquele bife tão bom. Sabe como chama? Amarilho. Olha lá. Então, assim, não é, né? E também tem a parte dos hambúrgueres. Outro dia eu já experimentei lá um hambúrguer de salmão que eles têm, né? Enfim, então, o grande problema não é aquilo que a gente faz de vez em quando. Agora, por exemplo, se eu trabalho num ambiente onde tem esse tipo de comida, minha atenção tem que ser redobrada. Redobrada, porque na hora da fome é muito fácil a gente deslizar. Da aparência do mal. É muito fácil a gente deslizar, olha lá, salada de frango grelhado e bife de vazia grelhada, exatamente, maravilhoso. Certo? Então, olha, uma coisa que é importante a gente entender, que tudo isso é difícil, como a gente falou, e o nosso corpo, ele quer descanso, ele quer dormir, né? Ele quer ficar na inércia. Só que é na dificuldade que a gente descobre o nosso poder pessoal. Uau! É na dificuldade que a gente descobre o nosso poder pessoal. Não é quando tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho poder. Não, é na dificuldade. É na hora de você ter que decidir comer uma salada e não comer, por exemplo, um hambúrguer, que você descobre o seu poder pessoal. Que você descobre a leoa que mora dentro de você. Que você descobre o governador que mora dentro de você, o leão que ruge aí dentro. É nessa hora de dificuldade, onde você vai ter que acordar e decidir por não comer pão e comer ovos mexidos com uma fruta, que você descobre a leoa que mora dentro de você, que você descobre o seu poder pessoal, daquilo que você é capaz, que você nem sabe, porque você às vezes é tão vencida pela comida que você nem sabe que você tem essa dificuldade. Então é na dificuldade que a gente se descobre. Em todos os campos da nossa vida, é grande verdade, Amanda. É nas dificuldades que descobrimos o quão grande e valiosos nós somos. É isso aí. Exatamente. Cada um de nós é maior do que qualquer dificuldade, qualquer problema. Nós somos maiores do que qualquer problema e do que qualquer dificuldade, do que qualquer desafio, do que qualquer coisa que se levante contra a gente é maior. Então, na verdade, a procrastinação, se a gente puder fazer um resumo, né, do que é a procrastinação... Vamos caminhar pro fim. Né? Tipo isso. A procrastinação, ela é o vício de deixar para amanhã
o que você deveria ter feito ontem para ter resultado hoje. Anota essa daí, ó. Quem pode digitar aqui, ó? Vou repetir. A procrastinação é um vício, ou seja, a gente não se torna procrastinador e fazendo esporadicamente. Não tem problema você combinar algo e ter que desmarcar, ter que postergar, ter que deixar de fazer, não importa. Qual é o problema? É você fazer isso com frequência. Um vício. E a gente viu o que é vício numa das lives dessa semana, né? Que é nada mais é do que a gente fazer ações repetidas e rotineiras de algo que traz prejuízo para a nossa vida. Uau. Então procrastinação é um vício. É algo que traz prejuízo. Então é um vício de deixar para amanhã o que eu deveria ter feito ontem. A procrastinação a gente não descobre no agora. A gente descobre olhando para trás. Olha para trás, o que eu deixei de fazer? Era o que eu deveria ter feito ontem, porque o que eu faço ontem me traz resultado hoje. Precisa anotar essa frase. Depois a gente publica ela lá. Então, fica atento. E aí, quando você descobre essas coisas e você começa a estabelecer prioridades para sua vida, você já vai vencer um gatilho da procrastinação, que é você declarar um monte de coisa que você vai fazer e que você não faz. E às vezes acha que está tudo bem e a gente justifica porque não deu tempo. Não é que não deu tempo, você programou sua mente, você colocou 25 tarefas para fazer que levava 1 hora cada uma, e você só tem 24 horas no dia, sendo que 6 ou 8 é para você dormir. E mulher é bem perita em fazer isso. Você colocou 25 tarefas, você só fez 18, ficou 7 para você fazer no dia seguinte, que tem mais 25, e aí você acha que está tudo bem, você falar para o seu cérebro, falando assim, não, eu não dou conta de fazer tudo que eu programo. Essa é a programação mental que a gente declara. E a gente vai declarando isso, e aquilo que você declara sobre você é verdade. É verdade. Porque a sua mente cria essa verdade. Cria. Assim como tu pensas na tua alma, tu és. Tá na Bíblia, né? Então, gente, olha só. Vamos agora especificar um pouquinho na questão do emagrecimento. É em todas as áreas da vida, tá bom? Mas como o nosso tema aqui é esse, o que é, na verdade, um resultado de emagrecimento? Que você fala, emagreci. Subi lá na balança, meus 20k, yes, alcancei os meus 20 quilos a menos. A gente só enxerga isso. Quando a gente quer emagrecer, a gente quer subir na balança e quer ver a balança descer. Só que o peso que você vai ver na balança talvez seja um resultado grande demais pelo volume de ações que a gente é capaz de tomar em função do tempo. Nossa, foi boa essa definição. Beijinho, depois a gente volta e escreve, tá? Então, às vezes é grande demais. E aí a gente fala, não dou conta, vou deixar para segunda. Pior, você ainda olha, faz tudo direitinho, sobe na balança no dia seguinte e tá meio quilo a mais. E aí? E aí? Como que a gente resolve isso? E aí o que a gente faz? Como que a gente faz para ter um resultado grande? Não tem jeito. Como que a gente faz para ter um resultado grande, que é esse na balança? Um resultado grande, ele só acontece com micro resultados. Um resultado grande é o empilhamento de micro resultados. Anota essa que é essa daí. Empilhamento, olha só, se você pensar mesmo numa casa, né? Tem lá o projeto da casa, imagina. Nossa! Meu filho. Você tá aqui. Imagina. Tô inspirado em né? você, velho. Imagina uma casa que você sonha. Você sonha, assim, dia e noite com essa casa. Só que você nem tem ideia ainda de como essa casa vai ser. Você só quer ter uma casa, né? Eu quero só ter uma casa. Então pronto. Aí você quer porque quer ter uma casa, quer se livrar do aluguel de Portugal, que é um absurdo de caro. E você fala, eu quero uma casa, eu quero uma casa. Mas você não sabe como que você quer essa casa. De repente aparece uma grande oportunidade. Um terreno top das galáxias, num preço excepcional. É uma oportunidade, né? É tipo igual na crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Você comprava um terreno de 1.000 metros quadrados por $1. Meu Deus. E aí você, pronto, é meu, né? E agora? Agora você não tem nada. Você não tem nada ali, você só tem o terreno. E aí você precisa do quê? De um projeto, né? Então o projeto nada mais é do que a fotografia do seu resultado.
E você precisa criar esse projeto. Meu Deus do céu, você tá demais, hein? Para um Projeto é a arquiteto, fotografia do seu resultado. para um arquiteto, um engenheiro desenhar esse projeto para você, você precisa dizer o que você quer. Na verdade, o que precisa ter nessa casa? É de um cômodo, de 2 cômodos, de 1 quarto, 2 quartos, é sobrado, é casa reta, tem piscina, não tem piscina, né? Tem canto, Tem canto, né? Como que você vai achar? Então, faz aí um projeto para mim de casa. Mas então, o que você quer nessa casa, não é? É a mesma coisa, eu quero emagrecer, mas e aí, ó? Quer emagrecer aonde? Né? Quanto? Quando? Tempo? Né? Quando? Que jeito? O que você está disposto a fazer? Exato. O que você está disposto a não fazer? Então aí você, pronto, então definiu a casa, ou seja, você definiu a fotografia da sua casa. E você fecha o olho, você consegue ver a sua casa. Fecha o olho agora, imagina a sua casa própria em Portugal, num terreno top das galáxias, aonde você queria por um preço de banana, e você conseguiu aquela imagem, né? Imaginou essa casinha aí, Benzinho? Imaginei. Eu também. E aí você tem ali o projeto. Ela é toda instagramável, Benzinho. É lindo. Só que o que acontece? Você precisa de muitas coisas para esse projeto acontecer, na verdade. Não é assim, tipo, agora pronto, vou entrar na minha casa. Não. A gente está com uma construção Uma aqui do lado. Uma construção aqui que a gente está acompanhando. Vamos fazer um vídeo ali na frente? Vamos. E aí começam as pequenas coisas, né? Primeiro é coisar lá o terreno, não sei como fala aquilo, como chama aquilo? Alinhar o terreno, né? Ver se tem alguma coisa naquele terreno que pode ser construído uma casa, e aí organizar o que precisa ali, depois comprar os primeiros tijolos, o primeiro saco de cimento, e aí começar, e devagarzinho, daí o dinheiro acaba. Aí você fala, calma lá, né? Vamos lá então. Aí você trabalha aqui, trabalha ali, junta aqui, junta ali, pronto, deu para comprar mais um pouco de cimento, bora lá. Deu para comprar mais uns tijolinhos e você vai empilhando. Então, cada tijolinho que você vai empilhando, até que chega um dia que aquela casa tá pronta, linda, maravilhosa, que você tá pegando a chave daquela casa, você vai pisar lá com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa pela primeira vez, naquela casa incrível, que um dia você sonhou, mas que ela não surgiu do nada. Foi de tijolinho em tijolinho, de projeto em projeto, de pecinha em pecinha, de lustre em lustre, que você construiu aquela casa. Então, um grande resultado, ele é um conjunto de micros resultados. Sabe por quê? Aí você fala assim, mas o tijolo é resultado de alguma coisa? Tijolo é um resultado de quando alguém sonhou com uma fábrica de tijolo, pegando barro, misturando ele, colocando no forno para assar e ficar pronto. Esse é um tijolo, é um micro resultado de alguém. É isso. E sabe por que, Ellen, que a gente tem dificuldade de visualizar as coisas que a gente quer? Porque a gente não acredita que é possível. Aí eu tenho uma dica. Para a gente passar a acreditar que é possível, a gente precisa conviver com pessoas que já alcançaram. Que é o que você está fazendo. Você quer ver? Você quer acreditar em Cristo? Anda com gente da igreja. Você quer acreditar... Você quer deixar de acreditar em Cristo? Anda com gente que não é da igreja. Que vai pro bar, né? Que vai fazer... Cristão vai pro bar. Não, vai pro bar, mas que a vida dele é só Sim. isso, né? Mas então é isso. É você procurar um ambiente que favoreça a visualização. Que favoreça você criar essas imagens, sabe? E eu vou te dar uma dica. Se você sonha em ter uma casa, visite as casas. Pega aí esses flyers, né, de open house e tudo mais, e vá visitar, vai ver o seu sonho, visita o seu sonho. E como que a gente visita o nosso sonho de emagrecer? A gente constrói a imagem da gente magra e da vida nova que a gente quer ter, e é por isso que esse foi o primeiro exercício que a gente passou lá no nosso desafio. Porque sem você criar essa imagem na sua cabeça e visitar essa imagem todos os dias antes de você dormir, você não vai conseguir atingir esse resultado. Porque essa imagem precisa ser criada pelo seu cérebro. O nosso cérebro, ele não entende palavras, ele entende por imagem. Quando eu fui falando para vocês da imagem da casa, vocês foram imaginando a casa, não foram? Vocês não viram uma casa? Vocês não viram os tijolos, o terreno, tudo sendo construído? Eu vi tudo isso na minha cabeça.
Então, é desse jeito que a gente constrói o nosso resultado. Então, com pequenos atos, com pequenos resultados, com pequenas conquistas, com conquistas diárias, às vezes numa refeição, de refeição em refeição, de escolha em escolha, a gente vai construindo a nossa ação que vai fazer a gente chegar no grande resultado. E aí, a gente, caminhando para o fim da nossa live de hoje, né? Por isso estou mudando, porque estou andando com vocês, é isso mesmo. Oi, Marcinha, Cleusa, seja bem-vinda. Marcinha, chegou aí, lindona. Então, pra gente agora encaminhar, né? Caminhar, não encaminhar. Caminhar para o fim da nossa live, a gente vai trazer aqui 3 pontos que você pode começar hoje para você construir o resultado que você deseja. Para você abandonar a procrastinação. Na hora que você fizer isso, você vai perceber que você vai começar a se comprometer mais com as ações e menos com as omissões, com as negligências. Então, são 3 ações práticas que você pode começar a fazer imediatamente. A primeira é ouvir os sinais do seu corpo. O seu corpo fala. Ele fala. Nossa, ele não tem boca, mas fala. Eu tenho ensinado isso daí pro Lê também. Muito legal. E ele tem falado, eu tô assim, tô me sentindo assim, tô ouvindo isso, tô ouvindo aquilo. É muito legal. Muito legal. Então, muito legal mesmo. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele emagrece. Será? Vai ser o tema de uma live, Vamos fazer uma live dessa. Né? Autoconhecimento emagrece? Será? E por que emagrece? Porque o nosso corpo, ele é tão perfeito, ele nasce tão perfeito. Gente, Deus é tão poderoso. Quando ele criou o nosso corpo, é assim, quanto mais eu estudo sobre o funcionamento do nosso corpo, mais fascinada eu fico, sério. Olha, eu passei por uma experiência essa semana que tem uma das minhas grandes paixões aí, é ajudar os bebês a mamarem, né? Essa é uma paixão, assim, séria. Se me chamar de madrugada, eu vou. Então, ela interrompeu a live. Eu interrompi a live ontem para atender. Não, a mãe ligou, daí a live caiu. Eu não ia parar para atender ela. Eu ia ligar depois. Mas na hora que ela ligou, a live caiu. Aí eu falei, não, se ela tá me ligando é mais importante do que qualquer coisa nesse universo. Porque tem um bebê lá que precisa ser alimentado e não tá conseguindo. E bingo, era isso mesmo. Ela me ligou em um segundo, o bebezinho pegou no peito. Às vezes, é nesses momentos de tensão que a gente não pede ajuda e desiste. Olha, gente, que poderoso isso. Por quê? Porque o bebê já tava 4 dias. A mãe, coitada, já tava toda descabelada, né? Já não sabia mais o que fazer. O bebê chorava. Não fazia cocô, mas ainda fazia xixi, ou seja, ainda tava hidratado, né? E aí, eu fui pra ajudar ela. E aí, nessa visita, né, eu tive um insight para trazer essa questão para vocês, que é o que isso tem a ver com o meu emagrecimento. Eu vou dizer, gente, a gente nasce uma máquina perfeita. Deus entrega a gente no mundo com tudo que a gente precisa no nosso corpo, com toda a saúde que a gente precisa para manter isso pro resto da vida até a eternidade. E também com tudo dentro da normalidade, assim, sabe? É muito incrível. O bebê, ele nasce com uma coisa chamada Centro de Regulação Energético. O que é isso? O bebê sabe exatamente quando ele tem fome, quando ele está saciado e quando ele precisa comer de novo. Ele sabe quando ele tem fome e quando ele está saciado. O bebê sabe disso. Aí vem o ser humano, lindo e maravilhoso, que não entende nada de regulação energética e fala assim pra mãe: ô mãe, você tem que amamentar a cada 2 horas e você tem que deixar o bebê no peito 20 minutos, num peito e no outro. Pronto. Começou aí o problema que vai ser instalado lá na frente, lá no futuro desse Pobre serzinho mãe. Que tem dias, mas que vai ser instalado não na mãe, vai ser instalado na própria criança. Sabe por quê? Quem disse que é a cada 2 horas e quem disse que é a cada 20 minutos? Que o bebê tem que ficar 20 minutos no peito, até rachar essa mama. Porque um bebê recém-nascido não mama 20 minutos. Ele dorme na mama 20 minutos e racha toda a mama, e é o que aconteceu. E aí eu falei pra ela, o que não pode acontecer Você tá um arregaço, mulher, meu é Deus passar do tempo. Quer dizer o quê? Eu não posso deixar muito tempo. Dificilmente o seu bebê vai dormir mais do que 3 horas. Dificilmente, porque é mais ou menos o tempo que o bebê sente fome.
Se ele dormir, o que que pode acontecer? É uma hipótese. O que que pode acontecer? Ele dormiu, aí depois de um tempo, ele gastou toda aquela glicose, aquela energia que entrou do leite, e aí depois de um tempo, o bebê diminuiu a glicose, então ele não tem energia para ficar acordado. Então, aí, se passar de 3 horas, aí o ideal é a gente oferecer por conta dessa hipótese que pode ter. Mas colocar hora pro bebê mamar, colocar tempo pro bebê mamar, isso não existe. E aí, quando eu cheguei lá, é livre demanda. O bebê mama quando tem fome. Qual é o grande problema? É que as mães ficam escravas da amamentação porque o bebê fica ali chupetando o peito. Dormiu, saiu da mama. Amanda, mas ele dorme em 5 minutos. Tira da mama, não importa quanto tempo ele ficou ali. Ah, mas ele não tem que ficar ali mais tempo, não tem que insistir. Não, não tem que insistir. É a mesma coisa que eu tô aqui com a comida, a pessoa já não quer mais, ela tá satisfeita. Eu, vai, come, acorda, come. E aí? E aí desregula todo o centro energético dessa criança. E depois vai crescer um adulto que nem sabe o que é fome. Não sabe o que é fome. Sabe por quê? Porque perdeu o centro de regulação energética já quando nasceu. Foi anulado. Então a gente tem que fazer o mínimo. Sabe o que é? Não atrapalhar aquilo que Deus fez. Meu Deus, anota isso daí. Não atrapalhar aquilo que Deus fez. Ele já fez perfeito. Tudo bem, Amanda, agora eu sou adulta e eu não conheço esses sinais. Ótimo, então agora você tem que aprender a ouvir seu corpo. A primeira coisa que você vai precisar para você ter um emagrecimento definitivo é aprender o que é fome física e o que é saciedade. E o seu corpo fala com você, ele te dá esses sinais. É químico, é fisiológico, é impressionante. É impressionante. E sabe o que é mais interessante? O corpo é tão... Gente, o nosso corpo, ele é tão inteligente, a gente subestima ele é tão inteligente. Quando a gente está muito acima do peso e tem muita reserva de gordura acumulada, o corpo vai ter mais tempo de tolerância à fome física. Você vai ficar mais tempo sem perceber os sinais da fome física. Um tempo mais longo, de um pouco mais de horas. Mas quando ele começar a queimar essa reserva, porque você vai dar comida para ele quando ele pedir, e você vai dar essa comida para ele, e ele vai usando da reserva nesse momento, o que vai acontecer? Quando você perder essa reserva, ou seja, gastar essa reserva de gordura que tem no seu corpo, você vai ter fome com mais frequência. Você vai perceber os sinais de fome física aumentando com mais frequência. Aí você vai falar, mas que estranho, antes eu conseguia... Eu levava 5 horas para sentir minha fome física, agora 3 horas eu já tô com fome. Porque agora o seu corpo não tem mais tanta reserva quanto ele tinha antes. Então, ouvir o nosso corpo é fundamental para a gente conseguir construir micro-resultados. Construir um micro-resultado. Segundo, o que é tão importante, Benzinho, mas que é tão difícil no mundo moderno. É tão difícil que essa coisa... Cadê a coisa? Tá pra lá a coisa. Essa coisa que tá aqui, eu tô educado. Não é você a coisa, é o celular. É o celular que é o grande desafio do ser humano aí. Nesse ponto... A gente fica distraído, né? Fica. Então, um ponto pra gente construir micro-resultados, para conseguir grandes resultados, empilhar esses micro-resultados e construir grandes resultados de emagrecimento, é estar atento na hora de comer. E agora o Leandro falou assim, a gente fica distraído. Você sabe o que o entretenimento que vem aí do celular, que vem dos desenhos infantis e que vem desse tempo que a gente fica rolando feed, rolando coisa para ficar vendo a vida alheia, isso tudo gera prazer para o nosso cérebro imediato da mesma forma que comer. Anota aí, dopamina barata. Dopamina barata. Falsa. Barata falsa que te faz procrastinar. Desculpa, mas eu precisava desse parênteses. Então, para definir o que é atenção na hora de comer. A hora de comer são 2 aspectos. O primeiro deles é quando você vai fazer a escolha. Na hora que você está escolhendo o que comer, já faz parte da hora de comer. E depois o ato de comer mesmo. Pegar o garfo, colocar na comida, levar na boca, deixar o garfo no prato, mastigar 30 vezes, engolir, sentir o sabor. Depois pegar o garfo, colocar a comida, levar na boca. Esse é o ato de comer. Deveria ser assim. Deveria. Só que a gente não faz assim. Por quê? Porque a gente foi acostumado a ser distraído na hora de comer.
e ter alguém socando comida com velocidade. Quer um exemplo? Vai numa escola infantil para você ver como é que funciona. Vai numa escola infantil para você ver como que as tias dão comida para as crianças. Você não vai comer? Eu ouvia, agora eu lembrei, veio aqui São todas, viu, gente? A gente sempre fala assim, porque tem muitas tias aqui que respeitam, tá bom? Sim. Mas, de uma forma geral, o consenso das escolas é que tem um mães, tempo. os pais. Tem que almoçar entre o meio-dia e a 1h. Nem isso, né? Nem isso, às vezes. Meia hora de almoço. Meia hora de Olha lá almoço. ainda. Só que o nosso cérebro, ele leva 20 minutos para saber que a gente está satisfeito. Como que a gente obriga uma criança em comer em menos de 20 minutos? É impossível, impossível. E lembra que ele nasce com isso. Nasce com um centro de regulação energética. Até as células do tecido adiposo mandam mensagem para o cérebro para dizer que não precisa mais, não precisa entrar mais nada Traduzindo aqui, a Amanda falou tecido adiposo. É verdade, né? Chama-se bacon. Bacon, gordura. Então, assim, tem todo um processo. E olha só pra vocês verem como é perfeito. Tem todo um processo no nosso corpo que Deus já colocou lá dentro, tá? Não tem nada que a gente possa fazer a não ser resgatar esses sinais se eles estiverem perdidos. Mas que essa mensagem, ela leva esse tempo para chegar. Então, é o tempo que você tem para conseguir comer aquele alimento e também fazer com que o esvaziamento gástrico, né, ele seja de uma forma mais lenta, não caia todo, sabe, o alimento praticamente. Eu me lembro, eu tinha um primo que ele comia o macarrão sem mastigar, ele comia direto, fazia... Ele era criança, ele engolia tudo. Gente, dá um trabalho tremendo pro estômago, porque esse não é o papel do estômago. Esse não é o papel do estômago. O papel do estômago é digerir o alimento e o papel dos dentes é triturar os alimentos. Então, quanto mais triturado os alimentos estão, mais o seu estômago vai conseguir digerir aquilo e melhor o seu intestino vai absorver os nutrientes. Você sabe que tem pessoas que têm problema na dentição, né? Antigamente, né, tudo era arranca-dente, né? Ai, deu cárie, arranca-dente. Deu problema, arranca-dente. E aí muita gente não tem os dentes do fundo, que são os dentes que foram desenvolvidos, porque numa época muito passada a gente nem tinha dente para carne. Sabia disso? Que a gente não tinha o dente desenvolvido para comer, assim, esse tipo de alimento, né? Mais duro, assim. E aí, o que acontece? Como essa mastigação dessas pessoas que têm essa dificuldade na dentição, ela não tá bem formada, ela mastiga menos, ou seja, essa pessoa ela tem que ter uma maior atenção na hora da mastigação. Ela vai ter que mastigar mais com os dentes aqui do meio ou da frente, para que ela possa levar para o estômago essa... Então, assim, são detalhes, sabe? São detalhes que um detalhe desse... faz parte dos seus 20 quilos a menos. Nossa. Sem esse detalhe, é um micro resultado. Sem esse detalhe de você prestar atenção que se você não tem dente lá atrás, você tem que comer melhor, que os dentes daqui tem que estar totalmente triturado. Por exemplo, ao invés de você ter que mastigar muitas vezes 30, às vezes 35 vezes um pedaço de carne, você vai ter que mastigar 50 para ele ficar tão triturado como alguém que tem dente. Então são pequenas coisas, pequenos micro resultados que você tem que vão te levar para esse emagrecimento. A Marcinha perguntou, olha, tem nutricionista que manda as pessoas usar colher de cafezinho para comer, para demorar mais para comer. Você acredita que esse exercício é eficaz? Olha, eu vou dar a minha visão a respeito disso. Eu acredito que a gente precisa ter um volume para mastigação, mas eu não acho que seja ruim ou contraindicado. É um recurso para ser um gatilho para a pessoa pegar menos comida. Qual que é o viés que precisa ser atento? A pessoa vai precisar encher a boca e ela dificilmente vai ter o hábito logo no começo de mastigar só aquilo que vem naquela colherinha. Então, por força do hábito, que você acaba engolindo, né? Por força do hábito, ela pode mastigar menos vezes porque tem menos comida e ela pode querer encher a boca. Então, ela vai colocar mais vezes e isso vai acelerar o processo de comida. Mas esse é um viés. Agora, se tem profissional, aí precisa de ver quem é esse profissional e de que forma que
que esse profissional Qual está é o orientando. conceito? Porque às vezes é um conceito assim muito, tipo assim, ele tem toda uma explicação disso por trás, né? Que a gente não sabe. Então a gente só olha mesmo o ato daquela ação que a pessoa mandou fazer, né? Mas o que eu gosto de ensinar aos meus clientes eles vão comer a garfada, né? Porque aquela garfada ela vai encher a boca a ponto da pessoa sentir o sabor, do ponto da pessoa conseguir fazer essa mastigação. Só que enquanto ela tá mastigando, ela põe o garfo na mesa, no prato e solta. Então ela põe na boca, solta o garfo e respira. Respira. Sabe por quê? Porque é através do olfato que a gente vai potencializar o sabor da comida. Então, se você não respira, tem gente que não respira para mastigar. Simplesmente engole, a pessoa nem... Fora que depois você respirando, você tem vários efeitos fisiológicos. Que quando você tem um sangue com mais oxigênio, na hora que vai fazer a digestão, esse oxigênio ele se junta com os nutrientes e aí tem vários efeitos fisiológicos que trazem benefícios para a assimilação desses nutrientes. Quanta sabedoria, quero absorver tudo isso, pôr em prática todos os dias da minha vida. É isso mesmo, é todos os dias da sua vida. Sabe por quê, Ellen? Porque o emagrecimento, ele tem começo, meio e fim. Vai chegar uma hora que você vai chegar no seu resultado. Agora, a sua saúde vai precisar ser cuidada para sempre. Controlar o peso é eternamente. É para sempre. Para sempre a gente vai ter que controlar o peso. Então, a gente tem que aprender a amar o processo. Amar o processo que nós estamos construindo, apreciar e se orgulhar de cada resultado, micro resultado conquistado. Só o fato hoje de você na próxima refeição conseguir mastigar pelo menos 30 vezes uma garfada, não é uma batata. 30 vezes uma batata vai virar mesmo um purê ali, não é necessário. Vamos combinar que a gente tem que perceber o que tá, né? Mas se você for colocar um pedaço de carne, é no mínimo 30 vezes. No mínimo 30 vezes. Então você precisa, você colocando esse micro hábito em prática e você reforçando o seu comportamento positivo, você vai ver que desenvolvendo o hábito da mastigação nesse simples ato que a gente passou aqui para vocês, vai ser para sempre. Não é só para emagrecer, é para a vida. Por quê? Porque para o seu corpo absorver os nutrientes da comida, ele precisa receber isso de forma triturada. Isso tem a ver com o emagrecimento, mas não só tem a ver com a saúde. Tem a ver, que é o nosso principal foco. As pessoas, como eu falei, né? Elas às vezes comem saudável, não conseguem emagrecer, mas principalmente elas vão deteriorando a própria saúde. E isso vai criando uma cadeia, uma onda, onde a próxima geração vai crescer com maus hábitos alimentares. E a próxima geração com maus hábitos alimentares. É isso que a gente vem sofrendo. Então, o nosso propósito aqui é realmente criar um movimento que a gente possa fazer uma transformação, uma mudança de rota mesmo e começar a construir uma estrada para o outro lado. Olha lá que lindo. Sabe? Tão animado, desde segunda-feira já vejo vários micro resultados. Isso. É então, isso, é só isso. A hora que você muda, vê, sabe? vai parecer até mágica, né? Ainda mágica não existe, mas vai parecer mágica. Você vai olhar e falar, meu Deus, emagreci? Como assim emagreci? Nossa, olha como eu tô não sei o quê, olha como eu tô não sei o que lá. É isso, entendeu? São esses pequenos micro hábitos que vão levar para o resultado. Só que qual é o maior procrastinador do emagrecimento? O foco na balança. Esse é o maior procrastinador do emagrecimento. Hoje eu postei um vídeo lá no nosso desafio de 21 dias. A nossa luta não é contra a balança. A nossa luta não é contra a balança. É nossa aliada, porque ela é um indicador. Indicador. A meta não é de peso, a meta é de comportamento. Na verdade, assim, quando você olha para a balança e vê que você acha que fez tudo certo e a balança tá mudando um resultado diferente, né, daquilo que você imaginava, tipo, você ganhou meio quilo. A pergunta é, o que eu fiz para ganhar meio quilo? Vamos fazer uma faxina em todas as refeições e vamos tentar pensar ali o que aconteceu, né?
Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, ela tem que ser um motivador da sua desistência ou da sua procrastinação. De procrastinar para mastigar bem os alimentos. Entende? Então a balança, ela está sendo utilizada pela maioria. Vamos supor, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Fala aí. Acabou as balanças do mundo. Acabou do mundo. Não tem mais balança, ninguém sabe mais quanto pesa. Ferrou. Ninguém Tem sabe gente mais que vai quanto morrer. pesa. Tem gente que vai ficar deprimido. Tem gente que vai adorar, né? Tem gente que vai ficar deprimido. Se as balanças do mundo fossem exterminadas, ia fazer diferença para como você se sente? Ia fazer diferença para como seu corpo tá? Porque se você olha no espelho e vê um corpo que te desagrada, não importa a balança. Isso tem a ver com a balança, né? Não importa a balança. Se você olha no espelho e vê um corpo que não te representa, o que importa é quantos quilos você tá pesando? Minha dificuldade é água, lembrar de beber água, mas estou me cobrando isso agora. Marcinha, o próximo você vai ver, faz declarações. Então, assim, ó, sua dificuldade era beber água, porque a partir de hoje eu sou um hidrante ambulante. A partir de hoje eu bebo água constantemente, eu bebo 3 litros de água por dia. Eu sou uma pessoa que bebe litros e litros de água. E o Leandro acabou de entrar aqui no nosso terceiro ponto para você sair da procrastinação e conseguir construir os seus micro resultados, que vai te levar para o seu grande resultado, que é fazer declarações positivas. Declarações da sua nova vida, da vida que você deseja alcançar. Lembra da casa? Eu acho que mais do da que... foto que eu falei ontem, né? Mais do que declarações positivas, são declarações edificantes. Talvez é a mesma coisa, só que com palavras que têm significado diferente. Porque eu gosto de fazer declarações, talvez por conta do meu valor de crescimento contínuo ser o primeiro, mas eu gosto de fazer declarações que me levam para o crescimento e não para o resultado. Porque como a Amanda falou, o resultado de emagrecimento ele vai começar, vai ser construído, vai ser alcançado. E depois? Depois acabou, aí eu volto a comer como comia antes. Aí eu volto como comer... Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido. Não faz. Não faz nenhum Não sentido. faz. Se você não aprender a apreciar o processo, você nunca vai conseguir controlar o peso. Então vai, Marcinha, pega um copo de Tintinho, água. nós esquecemos dos copos hoje, mas vai onde que tiver mesmo. Tira um print aí e vamos marcar a Márcia, vai. Marcinha, cada vez que eu tomar um copo de água ou uma garrafa de água, eu vou tirar um print, vou compartilhar no meu stories e vou marcar você. Ixi, vai ficar o dia inteiro marcando a Márcia. Eu bebo água, hein? Bebe. Acho que daqui de casa eu sou o que mais Leandro bebe. bate o recorde aqui em casa. Você sabe como que eu conquistei a Amanda? Deixa eu dar Ai, meu Deus. Eu conquistei a Amanda, sabe como? A gente namorava fazia um mês, daí a vozinha dela sofreu um acidente e não tinha quem cuidava. No dia 1 ou 2 de janeiro, o pai dela liga, não tem quem cuida e tal, a avó caiu, não sei o que. Eu falei, eu vou e fico com ela. Eu já queria casar com ela, então eu falei, deixa eu ver quem que é a pessoa mais influenciadora da família. Era a avó. Aí eu fui, fiquei com ela, e sabe o que eu descobri? Que a velhinha não tomava água. Daí sabe o que eu fazia? Eu ficava atrás dela, vó, tá na hora de beber água, vó, tá na hora de beber água. No primeiro dia, quando a Amanda chegou em casa, o que a avó disse pra você? Não lembro. Amandinha, esse é pra casar. Era isso? Eu achei que fosse esse negócio da água. Falou mesmo, esse é pra casar. E foi o único que a minha avó falou, porque eu namorei bem antes do Leandro, viu? Mas ela não falou de nenhum deles. É água é vida. Água é vida, gente, é a fonte da vida, sério. Eu falo assim, ó, a água entra e a gordura sai. Eita, Se você quer perder barriga, tem que botar água pra dentro, porque a gordura só sai com a hidratação. Se você não toma água, você... Gente, um dia nós vamos fazer uma live só de água, né, Benzinho? Vamos ter que fazer. Meu Deus. Não, vai ter. Vai ter? Vai. Ai, que bom. O Leandro que é meu diretor, né? Então ele já coisou. Mas a água, só vou dar uma palhinha aqui do princípio que vai ser a nossa live, mas a água, eu sei, todo mundo fala, eu sei, isso é clichê, a água é importante, eu sei que tem que tomar e que para emagrecer precisa tomar água, é clichê isso daí, não é, gente, sério. Se você for entrar na biologia do corpo, na fisiologia do corpo e trazer para sua consciência qual é a importância da água, né? A Teresa.
Não imaginas a água que tenho bebido. Estou sempre na casa de banho. Fica tranquila que isso é só uma experiência inicial. Lembra? Depois piora. Depois melhora. Não, depois melhora. No começo é assim mesmo. Tipo, imagina o grito que o seu corpo tá dando. Aleluia! Seu corpo tá gritando, graças a Deus, meu Deus do céu. Faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Mas assim, o que acontece? Por exemplo, olha, só para vocês, uma pontinha assim do iceberg da água, né? Mas o nosso corpo, ele produz água para metabolizar os alimentos. Fala oi para essa moça. Oi, Danúbia, lindeza. Então, o nosso corpo, ele produz água para poder metabolizar os nossos alimentos. Mas quando ele metaboliza, a água que ele produz é uma toxina, vira toxina daquilo que ele não precisa. Então, ele põe para fora. Só que se você não bebe água, olha aí, ele retém essa água, porque o seu corpo, ele é feito de 70% água. E ele não funciona sem água. Absolutamente não funciona. Só que é tão inteligente que os nossos meios maiores de águas dentro do nosso corpo é o primeiro. Sabe qual é o primeiro ambiente de maior quantidade de água que o seu corpo vai absorver para trabalhar para as outras funções, para bombear seu sangue, para o coração, para hidratar seu cérebro, para tudo isso? É o seu intestino. E é por isso que muitas mulheres têm as fezes ressecadas, porque o seu intestino vai puxando aquela água de cocô, Nossa, vai puxando aquela sério, água porque pra de Amanda cocô. se libertar e falar cocô no Instagram, gente, é porque é grave o negócio. grave, ela sério. quer chocar mesmo, viu? E vai utilizando essa água suja do seu intestino para fazer outras funções que ele precisa. Então, é muito grave. E fora que a gordura não sai do corpo se você não dá água para ele. Não tem como. Não tem. O corpo não tem como expulsar aquilo. Tudo vai ser eliminado através do cocô. Tudo que entrar, todas as toxinas e os restos das coisas vão ser eliminados através das fezes e através da urina. Se a gente não der água, o corpo retém para usar para outras coisas. A gente pode expelir através do suor também, mas a gente consegue expelir gordura e essa água metabólica através do suor? Nem tenta. Tem gente que faz uma loucura tão grande, sabe que eu lembro uma vez teve um cliente nosso, tava doido. Ele falou assim: ai, Amanda, eu coloco uma blusa assim bem colada, bem quente pra treinar. Mas por quê? É verdade. Aí ele falou, porque daí eu suo bastante. Aí e daí eu emagreço. Não, muito e papel mais filme. Fácil. E aqueles plásticos? Põe papel filme, gente, sério. Gente, isso não adianta. Se ele tomar 3 litros de água, já vai melhorar horrores o peso dele. Não adianta. Sabe o que vai acontecer? Vai desidratar o seu corpo, vai te dar cãibra, vai prejudicar os seus eletrólitos, pode dar estiramento. Tanta coisa que pode prejudicar o corpo fazendo um negócio desse. Não existe isso. Não é suando que a gente perde peso, não. É tomando água, é comendo direito. Mas não tem atalho. Micro-resultados. Muda comportamento, que o comportamento muda você. É isso. Gostou dessa? Benji? Chega, né, Benji? Nós estamos muito falador, né, Benji? Quando a gente tá junto, daí fica tudo tão... Quem vai tirar uma fotinha pra compartilhar essa live? A gente fica aqui congelando um pouquinho pra depois usar ela também pra poder... Gente, espero que tenha feito sentido pra vocês essa live. Se fez, coloca um coraçãozinho aí pra Não gente. deixe pra depois. Só pra eu saber que vocês estão aí. Já agora, terminou a live, vamos combinar uma coisa? Corre lá, enche um copão d'água, manda pra dentro. Seu corpo vai gritar, aleluia! Tira uma foto e compartilha. Eu quero ver cada um de vocês aqui tomando um copão de água. Boa, marca a gente lá, tá bom? Um beijo então pra vocês e até 9 horas Posso da fazer noite. só mais uma coisa? Não vai pedir nada, Benji. Alguma pergunta? Ah, sim. Pergunta pode. Perguntinhas. Eu gosto É que de demora responder tanto pra esse perguntas. Instagram mandar as mensagens pra nós, Benji. Respira. Bom, mas depois que a gente salvar a live, aí se tiver alguma pergunta, vocês coloquem lá, que a gente vai criar um conteúdo só pra responder essa pergunta. Boa. Tá bom? Vamos ver se alguém tem alguma perguntinha. Tchau, gente! Tem que ter paciência.